Olá, gente! Nós estamos iniciando a oitava temporada do podcast As Sócias. Eu sou a Raíza Rídia E eu sou Priscila Ipirajá. e hoje nós estamos recebendo dois convidados super importantes. A Josiane Araújo, ela que é fundadora, e o Marcelo Nisa, ele que é sócio do Clube de Terapia, um espaço que vem transformando o cuidado com o idoso aqui no estado do Ceará. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Pessoal, antes da gente entrar, né, no assunto em si da empresa, hoje todo mundo precisa de terapia, né, Josiane? Todo mundo. Mas Precisa vamos de falar de terapia. propósito. Como que nasceu o Clube de Terapia? Olha, tem uma longa história, né? O clube de terapia nasceu, acho que há muito tempo. Muito tempo já tinha sido plantada essa semente. Mas há 5 anos atrás, eu acho que logo após a pandemia, quando assim, aconteceram muitos eventos na minha vida, na minha trajetória profissional, né, em conversas no alpendre do sítio onde meus pais moravam, surgiram as primeiras conversas, as primeiras ideias, ali a sementinha já estava sendo plantada para o clube de terapia. Então, assim, entre várias conversas e várias possibilidades, surgiu a ideia do centro-dia, né? E a minha mãe foi, assim, uma pessoa que marcou muito esse momento, pela influência que ela exerceu na minha vida com relação a esse projeto, se Sim. realmente que se tornou um grande projeto. Perfeito. Josiane, a sua mãe, você tinha até comentado aqui com a gente nos bastidores que ela também chegava a cuidar, né? Ela cuidou de algum familiar seu e tudo, e com isso que você viu essa possibilidade de mercado, né, na área da longevidade. A minha mãe foi uma grande cuidadora, né? Aquela mãezona que oferece colo, que oferece abraço, que cuida Uhum. verdadeiramente. Então, ela cuidou de todo mundo. Ela cuidou dos pais dela, dos pais, né, do meu pai, cuidou do meu pai como se fosse um filho, cuidou dos filhos, cuidou dos netos. A vida dela realmente foi de cuidado. E a forma como ela viveu, ela passava muito esses valores, né? Da Sim. importância do cuidado com o outro e também do autocuidado. Esses eram os valores dela. Perfeito. Em que momento vocês enxergaram, enquanto negócio mesmo, enquanto empresa, essa oportunidade no mercado? Bom, eu venho de uma trajetória como executiva. Eu trabalhei 32 anos como executiva de grandes empresas. Então, eu sempre olhei muito, né, para resultado, metas, prazo. Então, a construção do meu mindset sempre foi com muito foco em negócios. E no pós-pandemia, isso veio como quase como uma visão, sabe? De, assim, eu querer usar isso, todos esses recursos de conhecimento, para algo que fosse maior, Uma necessidade também, né, na época. que envolvesse propósito, assim, olhando para bem assim, para o que me mobilizou à época. Eu queria usar, né, os recursos que eu acumulei de inteligência de negócios, e quando eu vi aquela conversa evoluindo e aquilo acendendo alguma coisa dentro de mim, disse assim: "Tem que ter propósito, né, como é que eu vou usar isso?". Mas não teve nada, assim, muito bem elaborado. Eu entendi que veio uma intuição, né. E daí, é como o Marcelo falou, a gente viu ali uma oportunidade também, né, de necessidade de mercado, para onde, a humanidade está caminhando, né, o país está envelhecendo, as famílias estão cada vez menores, e o idoso ali faltando, entrando no espaço de solidão, Uhum. Uhum. né, de falta de cuidado. Então a gente viu ali a oportunidade também de nascer um novo negócio. Perfeito. É, e até aproveitando, vocês são empresa familiar, né? E hoje a maioria das empresas do Brasil vem de empresas familiares. Queria saber como foi que iniciou o Marcelo dentro do projeto, ele que tem já uma idade tão jovem e já vem movimentando É, bastante também o clube. Queria que vocês contassem um pouquinho pra eu gente. entrei no clube, eu estava fazendo faculdade de Direito, certo? Sim. Então, eu entrei assim, no processo, eu acompanhei todo o processo, né? E fazia os contratos dos prestadores de serviço. Ah, Então, assim,
uma necessidade realmente que minha mãe teve de ter que sair um pouco do clube para assumir outro trabalho. Então, caiu aquele ali de paraquedas para mim. Eu não tinha 21 anos na época, eu não tinha nem um pouco de maturidade, né? Nessa parte realmente Empresarial, né? empresarial. E fui ali fazendo tudo com muito amor e com muito acolhimento, né? Eu acho que pela responsabilidade que eu já tinha, queria que desse certo. Então, eu não sou da área da saúde, né? Vim ali da parte totalmente humana que o direito traz, mas sempre fui aquela pessoa que herdei muito isso da minha avó também, né? E do Certo. meu aprendizado dentro de casa. E é uma área que requer muita sensibilidade, né? Como você falou, acolhimento. Quando aconteceu esse despertar para o cuidado, para o idoso, que é um público ainda mais específico, né? Então, por eu não saber a parte científica do negócio, né? Eu fui muito pela parte humana. Então, eu era muito aquela pessoa de sentar para conversar, de entender a necessidade, né, de realmente humanizar tudo aquilo, querer saber a história de vida. Então, aos poucos, a gente vai entendendo as necessidades, não só científicas, mas humanas também. Tem uma curiosidade aqui. Você perguntou de onde vem, né? O idoso. Meus avós, tanto do lado materno quanto do lado paterno, viveram mais de 100 anos. Extremamente lúcidos. Então, a gente conviveu muito com idosos, né? E vendo a minha mãe cuidar. Então, como ele disse, nós não somos da área da saúde. Então, o que nos mobilizou foi uma coisa muito forte ligado ao cuidado mesmo, que vem dela. Ela está muito presente até hoje, a alma dela, aquilo a gente respira a alma dela, os valores dela. Ela está aqui no meu ouvido o tempo todo, né? Guiando, norteando. E quando eu fui receber um convite, né, depois que a gente inaugurou a casa, que eu recebi um convite que eu naquele momento eu considerava que era um convite irrecusável, do ponto de vista de uma proposta financeira. Sustentar a casa também. Porque quando a gente chegou aqui no Ceará, a gente viu outro mercado. A gente tinha muita comparação com São Paulo, porque São Paulo, o formato de negócio que a gente tem, que é o 5 dia, tem em toda a esquina. Então a gente entendeu aqui que o Ceará ele é muito, não foca muito na prevenção, mas na causa, né? Então, 3 meses da casa realmente já funcionando, estava com pouquíssimos clientes, não entendendo de certa forma ali como a gente podia adequar isso, né? Ela recebeu essa proposta e realmente E aí, gente, eu olhei para tudo aquilo, gente, eu disse, meu Deus, e agora? O negócio estava de pé, bonito, porque as coisas foram se encaixando, sabe, gente? Quando você tem um plano de negócio e você olha para aquilo no papel, assim, no simulador, tudo faz sentido. Só tem um porém. Esse modelo não existe ainda. Isso está no nosso sonho. E aí, agora eu entrei no mundo real. O investimento foi feito, tá tudo aqui, tudo lindo, cores, nome, tudo casou, sabe? Assim, e agora? Né? E quando eu recebo aquela proposta irrecusável, financeiramente falando, e aí eu vou abrir um parênteses para dizer também que se algumas pessoas da família, que inclusive são da área de saúde, elas não encorajaram, né? Aquilo ali foi uma situação que trouxe também, em alguns momentos, a dúvida, Sim. porque essas pessoas diziam assim, mas você tem certeza disso? Né? Você sabe o tamanho da responsabilidade? E vieram frases assim para desconstruir o modelo, para desencorajar, né? E aí nessas horas veio a dúvida. Eu lembro muito bem do dia, né, que eu olhei para o lado, disse, o negócio de portas abertas já funcionando, e eu me sentindo, não posso assumir, eu preciso assumir essa oportunidade que está chegando para mim. E aí eu olhei para o lado, disse assim, filho, você é uma das pessoas que É você mesmo. não, eu não falei, eu não pus a ele essa pressão. Pelo contrário, ele só tinha 21 anos, né? E não era da área de saúde. Então, eu levei em primeiro lugar para essas pessoas que eram da família, que trabalhavam já na área da saúde mental. E eu fiz o convite, né? E essas pessoas declinaram, né? Sim. E eu acho que as coisas, gente, não acontecem por Se acaso. soubesse que ia ser Não sucesso, acontece né? por acaso, né? E ele ouviu a conversa, eu lembro que eu estava na cozinha, ele estava na sala. Quando eu respirei fundo, né? Eu desliguei o telefone ali, eu respirei fundo. E eu conversei com ele sobre esse contexto. E ele olhou para mim e disse:
E eu considero assim que foi um verdadeiro ato de coragem. E ele disse assim: eu assumo. Bom, que o Gente, menino ali nasceu um. e assim, a partir daquele momento, eu acho que as coisas floresceram de uma forma que aconteceram completamente de forma inesperada, totalmente acima das expectativas, todas as melhores expectativas, melhor do que todos os cenários que poderiam ter sido imaginados, porque ele traz essa sensibilidade, ele traz esse lado humano, ele traz uma empatia, que os idosos todos se apaixonam pelo Marcelo, até os que têm Alzheimer. Eles perguntam: cadê o Marcelo? E as pessoas que ligam e falam com ele, quando chegam lá pessoalmente, diz: não, mas como assim, o Marcelo é seu filho? Mas quantos anos o Marcelo tem? Hoje ele tem 25, né? Aí ele só tinha 21. Mas foi ele, contrariando todas as expectativas, foi quem deu assim o start no nosso negócio. E vocês naquela época jamais imaginaria que estaria nesse momento com a marca em plena expansão. A gente almejava, né? Sempre Aham. foi por falta de esforço. Uhum. E quando eu entrei, era uma equipe reduzida, né? Hoje eu já tenho conhecimento porque eu já fiz aí o gerontologia. Trouxeram Deus, ele trouxe pessoas que realmente fazem sentido estar conosco, que seja de um aprendizado, seja ali de um insight ali que a pessoa dava, mas era muito difícil, porque a equipe reduzida, era uma época ali que você pesquisava sobre idoso, tudo era muito pediátrico, tudo era muito infantilizado, então a gente foi construindo da nossa forma. Né? Quando eu entrei no clube tinha 11 clientes da Pediteira. Mas tem uma coisa assim, eu vou dizer que eu acho que teve uma fórmula. Sim. Eu acho que teve uma fórmula, porque Deus foi muito generoso, gente, com a gente. Eu acho que quando você tem um propósito e tem clareza e convicção do que você quer, às vezes você nem tem essa clareza, mas tem alguma coisa aqui dentro que te traz uma convicção. Eu acho que quando você tem isso e você tem um plano, eu acho que você dá o primeiro passo, as coisas começam a clarear. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque quando eu digo que Deus foi muito generoso, ele mencionou a questão do direito, né? Ele estava formando em direito e ele começou a desenvolver as peças principais para tornar a nossa operação juridicamente segura. Sim. O Léo, que é o filho mais velho, ele está subindo no palco agora, o Summit, aqui no centro de eventos, para dar uma palestra. E ele traz uma inteligência também na área digital, do marketing, muito importante para o nosso negócio. Eu venho da área de gestão, então o plano de negócio na minha cabeça estava montado. Então a gente tinha o alvo, a gente tinha um norte. E quando tudo isso junta, né, as engrenagens começam a funcionar. A inteligência do negócio estava ali tudo muito bem montado do que a gente precisava fazer do ponto de vista de negócio. E o que estava faltando ali para dar certo? Porque a gente, dentro desse segmento, a gente enfrenta, até hoje a gente enfrenta menos, mas a gente enfrenta barreiras culturais muito fortes, porque ainda é um negócio que as pessoas ainda comparam com asilo. Antes delas chegarem, elas criam 1001 preconceitos com relação a um espaço como esse. Fora outras objeções, né? Cada absurdo que a gente escuta, né? Sobre a questão da terapia em si, apesar de que vocês é uma proposta Isso. diferente, Tem mais preconceito lúdica. com relação à Exatamente. casa para idoso, que tem Exatamente. preconceito com relação a muitos. E aí a gente começa a trazer, eu começo a trazer muito para esse negócio a minha experiência com gestão. Então, assim, na área de gestão, a experiência que eu trago é que todo problema é bem-vindo. Todo problema a gente tem que construir uma solução. Então, é que nem aquela equação matemática, quando a gente estuda, quanto maior o problema, em partes menores você precisa reduzir e você vai buscando solução para cada parte menor. E foi isso que a gente fez. Embarcando toda essa inteligência do Marcelo, toda essa inteligência do Léo, tecnicamente falando. Então, aquilo ali montava o quebra-cabeça. E a gente corria atrás da solução. Só que aí tem um pano de fundo, né? Que a gente pode falar do sucesso em tão pouco tempo, em 5 anos, gente, a gente abriu franquia. A gente inaugurou a segunda casa e a gente tem uma visão de futuro para realmente expandir esse negócio para todo o Brasil. Isso está muito claro. Mas tem um pano de fundo aí que é intangível, mas é importante, que eu acho que é o mais importante que a gente tem para falar, é sobre aquilo que a gente não controla.
é o propósito mesmo, né? O que a gente pode chamar de fé, da espiritualidade, de Deus, porque, gente, nós não conseguiríamos fazer o que a gente fez, o que nos trouxe até aqui, e com certeza o que vai continuar nos guiando, a gente acredita muito, né, na providência divina. E é muito importante que você falou, Josiane, porque a vida do empresário em si já é uma vida mais solitária, né? Que bom que vocês têm os sócios, né? Que também é uma empresa familiar, tem os sócios da família pertinho junto, mas de toda forma, às vezes tem que tomar certas decisões que só Deus mesmo que pode estar nos direcionando. Principalmente assim num primeiro negócio, né? Algo mais novo. Isso é assim, realmente um risco. Exatamente. E assim, eu fiz questão de convidar vocês aqui também para o nosso podcast, porque eu acho que todo mundo precisa conhecer a história de vocês, porque é algo totalmente inovador, a proposta de negócio de vocês, principalmente depois da pandemia, a gente percebe que até os mais jovens precisam hoje de um tratamento psicológico que até então era algo muito só para quem tá assim muito doente e tudo, e hoje não, faz parte de um dia a dia saudável a gente ter esse acompanhamento. E principalmente as famílias que precisam cuidar desses idosos e às vezes não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Eu mesmo tenho uma avó idosa, né, que até já compartilhei com a Josiane em alguns momentos, a Priscila também sabe um pouquinho do que a gente passa, e às vezes mesmo com o direcionamento médico, a gente não sabe muito como proceder, porque é algo muito novo. Então eu queria até aproveitar e que vocês contassem um pouquinho de como é, com mais detalhes, o trabalho de vocês do clube, né? E quais são as atividades que vocês oferecem para aqueles pacientes, aqueles clientes, né? Idosos que estão passando por Alzheimer, né? Depressão, ou então apenas querem voltar a se socializar, não é isso? Queria que vocês contassem, Marcelo e Josiane, um pouquinho aqui, até para o nosso público entender como funciona, que eu tenho certeza que muitas famílias precisam desse acompanhamento. Isso a gente foi tão assertivo assim, né, a mão de Deus, que até o nome fez muito sentido, né? A gente preza muito hoje pelo nome clube, né? Sim, Então, o nosso trabalho hoje ele é totalmente metabólico. O que é o metabolismo? Você tem uma rotina, é você socializar, praticar atividade física, praticar atividades cognitivas, e tudo isso a gente conseguiu montar uma jornada ali diária do idoso, certo? sim, Então é muito lúdico. Eles realmente, o nosso interesse é que o cliente é realmente participativo, ele venha achando que está no clube. Então, a psicóloga ali é mais um trabalho familiar, né? Tem muitos clientes nossos que não sabem que é um psicólogo, que administra uma atividade. Então, sim, isso facilita o quê? interessante. A adaptação do cliente, o acolhimento do cliente. Então, eu recebo muitos responsáveis, ó, Marcelo, meu pai veio do interior, ele não vai se adaptar, é uma pessoa difícil, isso. Pô, dê uma chance, faça um day use. O cliente faz um day use, e quando vai buscar, se emociona vendo o pai. Porque a gente está dando aquela engrenagem realmente para o idoso para voltar a ter vida. Então, desde o trabalho cognitivo que a gente tem hoje, psicóloga, fazemos estimulações cognitivas, prezamos muito realmente por essa parte metabólica e socialização. Tem muita parte humana, além da científica, dentro do clube de terapia. Nossos cuidadores são maravilhosos. Então, a gente hoje trabalha com muitos clientes que buscam o mesmo, mas de formas diferentes. Né? Então, o nosso trabalho é em grupo, mas ele é muito bem individualizado. Ele é um tratamento bem personalizado, né? Então, de acordo com cada cliente, vocês vão montando uma rotina, é mais ou menos A isso? gente vai estruturando ali uma rotina, certo? Por turno hoje sempre é feita uma atividade cognitiva e uma atividade física. A gente troca só a metodologia, certo? Mas E aí vocês vão encaixando aquele cliente nos horários das atividades que ele mais vai precisar. isso vale a pena muito a necessidade do cliente. A gente Sei. trabalha com clientes ativos, que vem ali 2 turnos por semana, realmente buscam uma socialização. Mas a gente tem aqueles clientes que dependem realmente do tipo de terapia, né?
E é Sim. interessante por a gente ser pioneiro e estar tão pouco tempo no mercado, que os nossos primeiros clientes eram clientes ali que uma esposa levava o marido que tinha 9 anos de diagnóstico de Alzheimer, né? Não encontrava um canto desse realmente em Fortaleza. Você via ali fisicamente que era uma esposa que estava muito sobrecarregada, estava cansada, acredita no clube de terapia, coloca ali no plano. E assim, depois de meses, vem um feedback, pô, meu marido ele tá 9 anos sendo acompanhado pelos melhores médicos da cidade, não sei o que fizeram em 3 meses com meu marido. É importante até a gente também deixar claro que as atividades é algo a se complementar com o tratamento, às vezes, medicamentoso, né? Então, que vai, às vezes, até acelerar esse processo de melhoria, não é isso? A Perfeito. medicação, ela posterga ali. Uhum. O clube entra de fato. É o que quando eu falo de uma providência divina, eu falo disso, porque todo mundo ganha e muito, né? O clube de Inclusive as terapia, famílias, né? inclusive as famílias. O clube de terapia é um grande aliado, né, dos médicos nessa hora, todos os médicos que cuidam do idoso, porque é a plataforma onde eles vão fazer aquilo tudo que é recomendado pelos médicos. E lá, primeiro a gente trabalha muito com linguagem, né, de negócios. A gente procura trazer uma cultura forte para nossa empresa. Eu acho que é um grande diferencial nosso, quando a gente junta todas essas competências também, né? Nós só temos 5 anos, vamos fazer ainda 5 anos, mas a cultura da empresa é forte. A gente tem metas, nós temos indicadores, e a gente fala sobre isso, sobre valores, a gente fala todos os dias sobre isso. E a gente tem uma meta que todo mundo fala, se você chegar lá, qualquer cuidador vai dizer isso para você, qual é a meta? É sair melhor do que chegou, né? Quais são os indicadores? A gente fala segurança e bem-estar. Então, a gente tem hoje uma equipe de cuidadores, para falar um pouquinho do modelo de negócio, uma equipe de cuidadores, nós temos uma equipe multidisciplinar que E os médicos parceiros também, né? Que caso algum hoje, na cliente verdade, precise. Raíssa, na verdade, os médicos que encaminham para o clube, a gente conhece muito poucos. O que acontece? Olha a beleza do negócio todo. O que acontece? O nosso cliente, que é o nosso cliente, não é o nosso paciente. A nossa casa não é clínica, não é hospital, é um clube, como o Marcelo falou. Uhum. Então, esse cliente que chega ali impactado pelo Instagram, né, porque ele viu ali, ou já pela indicação do colega, da família que já frequenta há muito tempo, ele chega para fazer uma experiência, como o Marcelo falou, ele se encanta, a família se encanta Sim. pela quebra de resistência que já acontece ali no primeiro dia, porque a gente entrega realmente qualidade de vida. A gente entrega socialização. Isso é o grande ponto alto da casa. Mas o que eles fazem o dia todo? Muito trabalho. Eles são muito produtivos. Então, é uma jornada que funciona como escola, né? As pessoas perguntam, mas como funciona? Como escola. Só que as atividades que são oferecidas, que são propostas, são 3 pilares. É a atividade física, que tem diversas modalidades, hidroginástica, tem pilates, tem o funcional. O pilar da memória, que é o cognitivo, também Forte da casa. abre diversas atividades também, E é como a importantíssimo musicoterapia, para a cidade. arte-terapias, jogos, oficinas. E o pilar emocional, que é a socialização, né? Que é a interação social, porque tudo é feito em grupo. Agora, quando a gente fala, Sim, é isso que a gente entrega. O produto final é esse, é pertencimento. Nós somos considerados a segunda família dessas famílias, né? Então, esse idoso, ele está num ambiente com uma rotina extremamente estruturada, com profissionais extremamente capacitados, especializados, e fazendo o que eles precisam fazer, mas ali eles estão trocando, ou melhor, estão transformando a obrigação em prazer. Olha que coisa boa. excelente. E, de fato, eles voltam para a casa deles mais leves, mais com a sensação de que foram úteis. Isso, gente, é revolucionário o que está acontecendo no clube hoje. Excelente. A gente vai fazer uma pausa agora, um rápido intervalo comercial para que você possa conhecer melhor os nossos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente está de volta. Todo grande projeto também é feito de boas parcerias e o podcast As Sócias tem a alegria de contar com marcas que acreditam em conexão,
posicionamento e boas experiências, como a Tati Andrade Confeitaria, que adoça momentos especiais com bolos, doces e mimos personalizados para todas as ocasiões, inclusive corporativas. Quer ser parceiro do podcast As Sócias? Entre em contato com a gente pelo Instagram e confira as condições. @podcast As Sócias. Voltamos, viu como foi super rapidinho. Eu quero agradecer muito para Tati Andrade Confeitaria. Ela é quem mima os nossos clientes, nos mima, todo mundo do estúdio. Mostra, amiga, olha que caixa linda que vocês acabaram de ver, bem recheada. E não é porque é mexendo dela não, mas é gostoso de verdade, né, amiga? Já experimentou, incrível. Inclusive, vamos deixar aqui a porta aberta para você, se quiser ser o nosso apoiador, nosso parceiro, nosso patrocinador, fala com a gente, chama a gente no Instagram, no direct, que a gente combina bem direitinho, tá bom? Para você também fazer parte dessa grande família que são as sócias. E voltando aqui ao nosso episódio, que tá assim, pra lá de envolvente. Josiane, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também do diferencial que vocês vêm transformando a vida das famílias, né? Que acompanham os idosos. Como é que tem sido esse processo? Se você tiver alguma história pra contar pra gente, pode ficar à vontade. Depoimento é o que não falta, né? A gente tem muitas histórias, gente, todos os dias. A gente se emociona todos os dias com o que a gente escuta dos idosos, dos diálogos, né? E dessa transformação, de fato, que a gente tem impactado a vida dessas pessoas. Então, assim, depoimento não falta. Então, tem as famílias, quando elas chegam no clube, elas chegam sempre com a mesma narrativa, né? Que tem aquele idoso em casa, mas que tem uma questão ligada à resistência, Sim. que existe um problema, às vezes, entre, né, falta um consenso da família, até construir um consenso, até uma tomada de decisão desse idoso passar a frequentar o clube, e a gente costuma sempre dizer que tem um anjo ali, que o idoso nunca chega sozinho. Ele é levado. verdade. Então, ele é levado por quem? Às vezes, uma família de 4, 5 irmãos, e às vezes é uma esposa que está ali sobrecarregada, precisando de ajuda, não sabe com quem contar Às vezes nessa vai até hora. trabalhar e não quer deixar ele só em casa, Então, né? parte de uma dor, concorda? Sim. Parte de uma dor. Existe alguém que precisa ser cuidado, né? E tem um anjo, sempre tem um anjo dentro desse cenário, que é aquele que verdadeiramente se importa. Esse anjo chega. E o padrão da conversa sempre é o mesmo. E a partir desse padrão, a gente foi desenvolvendo, vamos dizer assim, estratégias para encurtar esse tempo de decisão, que, em resumo, é que essa família chegue o mais rápido possível, esse idoso chegue no clube, para que a gente possa apresentar o nosso trabalho. E quando isso acontece, e a gente hoje tem o Day Use, né? O Day Use, que é a experiência que a gente recomenda, mesmo com aquela família que chega preparada para fechar um plano, sabe, o plano ali por mês, que já tomou a decisão, gente, faça um Day Use primeiro, porque a família toda vai entender o que é que a gente faz aqui. E é isso que Inclusive, hoje que né, a gente vocês vão entrega. sortear, né, Nós vamos aqui pro sortear. nosso Sortear. telespectador que quer conhecer, que tem algum idoso na sua casa, que precisa desse acompanhamento. A gente vai estar sorteando aqui alguns day use para você ir lá e conhecer um pouco mais desse projeto do Clube de Terapia. E sejam muito bem-vindos desde já. Só ficar de olho no nosso Instagram que a gente vai colocar as regras tudo bem direitinho lá para vocês. Mas eu estava falando para vocês, gente, da fórmula, né? Será que eu Sim. posso chamar de fórmula? Mas o que a gente entrega não está. Bom, dizer que a gente não tem nenhuma burocracia para entrar e nenhuma burocracia para sair. Mas as famílias que estão com a gente estão conosco, renovando o plano todos os meses há 4, 5 anos. Então, resultado, né, gente? Resultado prático. A família satisfeita, ela quer voltar, ela não atrasa, ela não pede desconto. Isso é o resultado daquilo que a gente vem entregando. É resultado. Então, a metodologia que a gente desenvolveu, todo o trabalho de empatia, de acolhida, nós somos reconhecidos como uma segunda família. E aí tem muitos depoimentos, mas eu queria responder uma pergunta que você fez lá atrás. Sim.
Como eu Posso só, antes dela falar um depoimento que eu vi, assim, que eu fiquei muito encantado. Tá, Marcelo, fica à vontade. Mais ou menos o nosso segundo ano do clube, né? Eu coloquei uma cliente para dentro e eu nunca tinha visto o responsável, né? O filho dessa cliente, né? E é uma cliente que ela era maravilhosa, assim, a gente chamava ela de Garota de Ipanema, porque ela dançava muito, era carioca e tal, e sempre foi um amor de pessoa. E depois de muitos anos, né, o filho dela foi buscar ela, né? Nunca tinha conhecido até então, ele fechou pelo WhatsApp. Aí a gente levou ele no salão principal, ele se ajoelhou no chão e começou a chorar, que nem uma criança. Aí eu fiquei espantado, né? Aí, fulano, o que foi que aconteceu? Cara, minha mãe tava acamada 2 anos atrás, antes do clube de terapia. Né? Então era uma coisa que nem passava pela nossa cabeça, por a gente conhecer esse cliente, né? Uhum. Então tem muito disso, né? Porque Sim, o nosso o primeiro passo, impacto, né, o nas impacto, e o famílias. primeiro passo é quebrar a zona de conforto, né? Você quer ir hoje para uma musculação e tal, você às vezes, pô, é difícil, mas amanhã de manhã acorda às 6 horas da manhã, vai fazer uma musculação para você ver como seu dia vai ser mais produtivo, como vai ser melhor, né? Então o Day Use vem muito para isso, para quebrar a zona de conforto. Então quando o cliente vem e faz o Day Use, no final do dia ele tá querendo voltar no dia seguinte, né? Então, você perguntou sobre o relato, né? Sim. Para mim esse foi um assim que ficou muito na minha cabeça, que foi bem bacana, a gente não imaginava, né? Que a gente conhece o cliente ali quando ele entra no clube e adiante que, se Deus quiser, todo dia tá melhorando. E é isso que motiva, né, Isso que Marcelo, motiva. esse trabalho tão lindo que vocês vêm fazendo. Com certeza. Mas conte aí, Josiane, o que você ia falar. o que o Marcelo está falando, ele só tem 25 anos, né? E o que a gente fala, eu tenho 55. O que a gente fala Não tem aqui, quem diga, parece não. Quando ele entrou, que ele falou assim, não, minha mãe tá chegando. Aí a Josiane chegou, eu continuei esperando a mãe chegar. Juro pra você, eu ia até comentar e esqueci antes. Eu fiquei esperando. Sim. Oi, mas gente, isso é o resultado daquilo que a gente faz. A gente é muito coerente como família. A gente entrega aquilo que a gente tem. Então tem todo esse cuidado, que não é fácil, que não é simples, que não é um estalar de dedos, isso é uma construção. A gente aprendeu o caminho, né? E agora É, refaz. Porque então, assim, eu se a vejo, gente vem disso, a gente tem que viver isso também, né? e foi aprendizado. E foi Né? Isso aprendizado. foi minha mãe, porque trouxe muito essa coisa do cuidado, né? As coisinhas que ela falava. Eu fui de uma geração que eu tomava genipapo com mel, mastruz com leite, gemada. E ela dizia assim: toma. Eu disse, mamãe, para que serve isso? E ela dizia assim: até para feiura, minha filha. Tome. Deu Então certo. tinha uma coisa dela, né, que da alimentação, Uhum. né, da atividade física, do sono, que tinha que ter. E esses rituais que ela impunha, né, na nossa educação, na minha, dos meus irmãos, eu absorvi. Eu sou uma mulher de rituais. E eu levei isso para a educação dos meus filhos. Então, na pandemia, eu acordava cedo, como todas as vezes, todos os dias, mesmo sem ter o que fazer o dia todo. Eu pulava da cama, 5 horas da manhã. Eu ia para a sala, eu fazia yoga, eu ficava de cabeça para baixo. Gente, vocês não têm noção. Eu subia essa escada correndo, subia, descia, e olhava para o relógio. Quando estava perto de 7, eu ia na cozinha, fazia o suco vermelho, aí o suco verde, né? Aquele suco cheio de vitamina. Eu ia na cama deles, já rapazes, né? Porque a pandemia foi em 2019, 2020. Uhum. Eu ia, não, tem que tomar na hora, porque senão perde a vitamina. Tudo são coisas dela. Então foi uma Sim. transferência aí, Minha mãe também tem essa questão dos sucos. É, meu pai também. Meu pai é todo alimentação natural, assim. saudável, né? E aí eu fui, né? Tem até uma história que passou na família que os meninos, quando eram pequenos, chegou uma irmã minha lá em casa, na hora do lanche. E ela pegou os meninos lanchando o quê? Sanduíche de pepino. Disse, como é que ela faz um negócio desse com esses meninos? Gostava, né? Mas também é Mas tá aí o demais. resultado. Gente, apresenta a vocês o resultado. Ah, Marcelo e Léo. E aí, sabe qual é o sentimento que chega? Né, do que foi transferido da minha mãe para mim, e eu vejo hoje, assim, eu consigo validar, né? Comprovar de que estava tudo certo. uhum. Porque meus filhos são uma prova real de que essa construção, esse investimento, né, de tempo, de dedicação, de amor, ele floresce. Uhum. É um filho de 25, de 28.
E os dois imbuídos totalmente desse sentimento, impactando várias famílias. Juntando tudo isso, né, com que você vive, no que vocês vivem no pessoal, que vocês vivem no comercial, pegando essa trajetória da sua mãe, eu vou voltar lá pro comecinho das tuas primeiras frases, o teu mindset que foi preparado para o negócio, e a gente sabe que toda essa rotina impacta diretamente no negócio da gente, tanto mental quanto físico. Então, compartilha com a gente também como que você foi preparando o teu mindset, porque isso é algo extremamente importante para qualquer empreendedor, seja ele micro ao macro, enfim. Compartilha com a gente. Gente, primeiro essa construção de mindset, tá tudo aqui. Primeiro você cria, primeiro você pensa, depois você executa, concorda? Uhum. Vai aí, pensa aí. Primeiro você pensou, depois você executa. Então tudo começa na mente. Então, assim, a gente precisa se abastecer de bons pensamentos. A gente precisa identificar que isso é uma dica, tá? Como eu lhe disse, eu não sou psicóloga, não sou terapeuta. Sim. Isso é uma construção desde pequenininha, né? Uhum. Então, quando a gente entende isso, que primeiro a gente pensa, depois a gente executa, a primeira higiene que a gente precisa fazer do dia é os nossos pensamentos. Faz sentido? Total. Isso é quase matemático. Na minha cabeça, que eu venho das exatas, isso é quase matemática. A gente acorda, a gente toma um banho, escova o dente. Então, a gente também tem que aprender a higienizar os nossos pensamentos, a nossa mente. E quando a gente começa a fazer essa faxina diária, entendendo qual é o pensamento que vem para agregar e qual é o pensamento que não constrói, aí você, ó, põe na lixeira. Começa por aí. Então, dentro dessa construção de mindset, eu comecei a entender que a mente é muito poderosa. É Aquilo que a gente verdade. cria, que a gente põe energia, a gente amplifica. Para o lado bom e para o lado ruim. Então, isso é muito poderoso. Então, eu sempre procurei, né? Desde pequenininha, eu pulava da cama muito cedo. Acordar. Meu gatilho, tomar banho. Antes de vir qualquer pensamento de preguiça, qualquer coisa, banheiro. Tomo banho. Nossa, Jesus, mas tomo banho para ir para academia, para ir correr. Tomo. Porque ali Já dá uma é o meu acordada, né? gatilho. Porque depois do banho, gente, isso é muito poderoso. A gente fala isso todo dia lá na acolhida com os idosos. Gente, o primeiro milagre do dia é o banho 5 horas da manhã. A hora que você botou o despertador, levanta e toma banho. É o primeiro milagre. Porque é o primeiro não para a preguiça que você está dando ali. E o resto do dia tende a ser muito produtivo. Então, meu primeiro, assim, meu mindset, né, vem daí. Banho, meu primeiro milagre. E aí a minha rotina segue. Com muito trabalho, com alimentação saudável, com exercício, muito produtiva. Então, eu tenho assim, na minha cabeça o meu plano de ação, que na verdade está se tornando cada dia mais o meu projeto de vida. Né? Então, isso é fundamental para que um negócio, qualquer coisa na sua vida que você venha elaborar, dê certo. E depois disso, né, depois que você entende que quem manda é a mente, que você precisa ser o diretor da cena principal da sua vida, é coerência. É coerência. O que você pensa, eu costumo dizer, pensamento, o que você fala e o que você sente tem que estar alinhado. Né? Tem que estar muito alinhado. Se estando alinhado, você executa. Isso tem uma palavra que eu acho que define tudo isso, é coerência. Seja coerente. Não dá para você querer fazer uma coisa e pensar outra e falar outra. Vai dar tudo errado. É um navio em alto mar, bússola, você sabe onde você vai chegar. Se você não sabe, não tem uma bússola, não vai dar certo. Perfeito. Você falando esse detalhe, né, do mindset, eu tava me lembrando do filme que eu assisti agora recente também do Michael Jackson, que ele já iniciava na frente do espelho, né, repetindo aquelas frases de afirmação, que ele era lindo, que ele ia ser a maior estrela do mundo. Então, tudo isso realmente, como você falou, Josiane, faz a diferença, esses Ah, gatilhos mentais que a gente um precisa ponto trabalhar. importantíssimo. Por que ele fez isso? No filme mostra muito bem isso. Ele foi uma criança feliz, Não, ele Não, tinha tudo. não. não. Muito pelo contrário. Ele fazia tudo certo. Mas ele tinha um pai ali que divide opiniões, né? É. Eu acho Sim. que as pessoas precisam Bem se amar, desafiador o pai dele. precisam ser firmes, mas nunca bater. Não. Então ele veio da dor, não foi? Ele olhava no Sim. espelho e ele falava que tinha uma dor. Então todo mundo carrega, de certa forma, uma dor. Eu acredito muito nisso. Essa dor
ela precisa ser ressignificada. Eu fui uma criança que hoje eu olho para trás e vejo isso com muita clareza, que eu sofri muito bullying, né, dentro de casa. Eu era mais feinha, eu era mais burrinha, eu era Imagine mais ainda, né? Então, doentinha. é o que eu ia dizer. Imagine que. Mas eu nunca levei para esse lado. Eu nunca, sabe? Mas eu levava muito na esportiva. Mas o que eu Sim, tinha que fazer? Eu tinha que correr atrás, eu tinha que acompanhar os meus irmãos. sim. Então eu me esforçava mais para tudo. Mas de uma forma leve, eu não carregava isso com peso. Mas eu vejo Com muita hoje garra, que eu né? só corri atrás, só que eu só fiz o que eu tinha que fazer, porque eu tinha ali, né, um estereotipo de fraqueza. Sim. Eu precisava correr atrás. Então, eu acho que você se olhar no espelho, você dizer para você, se olhar para dentro e ver as suas potências, é transformador. A gente tem um mantra lá no clube, né? A gente tem um mantra. E, gente, isso pode ser assim, muito romântico para algumas pessoas, né? Mas hoje, com 55 anos, eu me sinto muito empoderada para falar isso, porque eu vivi, eu tenho vivências, né? Eu tenho legados vivos, né? Que hoje eu posso dizer que a maior alegria da minha vida é ter meu filho trabalhando comigo nesse propósito, porque isso é uma validação muito grande de que nós estamos no caminho certo. E é o fruto só daquilo que eu acredito, só do que eu acredito. Não tem só teoria barata, não é. É isso, são vivências, é um legado vivo. E isso é muito poderoso. E aí a gente tem esse mantra que a gente repete todos os dias, que é o que eu acredito piamente. Qual é o mantra, filho? Eu sou Canta aí. fonte inesgotável de amor. É. Ah, gente, olha aqui. Gente, a gente repete isso Marcelo, 3 vezes repete aí todos os novamente, olhando dias. para a câmera, para poder incentivar os nossos É. telespectadores. Eu sou fonte inesgotável de amor. Olha aí, é importante, não? Faz parte de todo esse legado, do propósito de vocês. Gente, e a gente já está se encaminhando aqui para o final. Infelizmente, o bate-papo está muito agradável, né, Priscila? Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho agora. Vocês inauguraram mais uma unidade, né, na região sul. Então, assim, está crescendo ainda mais. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho o que foi que essa inauguração representou para a marca de vocês, esse novo momento. Você falou um pouco sobre um empreendedorismo, né? Uhum. Enfim, o mindset, tudo isso. E a gente acredita muito que a gente tem que tomar certas decisões de risco, Sim, né? Uhum. Mas esse risco todo vem com muita Muito crença, cálculo, muito cálculo, né? muito pé no É, chão. Porque a gente sabe que a gente acertou, né? E eu não digo quando eu falo acertar, não é só acertar ali no business, mas acertar realmente no público, nos propósitos que a gente quer atingir. A gente sabe que tudo que a gente faz tem muito propósito, tem muito amor, tem muita compaixão. E a gente abriu essa segunda casa, realmente, já estava nos nossos planos, né? Ano passado a gente, graças a Deus, conseguiu comprar 100% da empresa, então hoje somos 2 sócios também, né? Então tudo se caminhou muito bem. E é engraçado que eu converso com minha mãe, né, que é minha sócia, e todo mês ali ela tem colocado uma coisa a mais ali, e se realmente para ver crescendo, né, a empresa. Então, a sua, ela tá com menos de 2 meses de inauguração, né, já tá rodando, graças a Deus, de uma forma muito boa, né, e se Deus quiser, é só o começo. A gente... Pois é, mas ele fala e vai deixar todo mundo na curiosidade. Nós somos uma marca forte. É. 5 anos nós somos uma marca muito forte, gente. Uhum. E aí a Inclusive, estão gente, com projeto de franquia, né? nós já somos uma franquia, abrimos essa segunda casa com muita responsabilidade. E é nossa, né? Nós somos franqueadores e somos franqueados, porque essa segunda casa é uma casa para validar toda a metodologia. Com todo Sei. cuidado, zelo e respeito para os nossos clientes, nós temos esse negócio na nossa mão. A partir do próximo ano, a nossa meta é abrir uma casa todos os anos, para chegar nesse Brasil, né? Pintar ele todo de amarelinho. Hum. E tem outros projetos aí no forno.
dentro desse mesmo ecossistema que nós estamos hoje, dentro do que a gente leva de experiência para as famílias, a gente tem outros projetos no forno, mas esse aí a gente não vai falar agora, não, é segredo. Perfeito. A gente vai chegando ao fim. Gostaríamos muito de agradecer pela presença de vocês. Foi incrível. Tenho certeza que várias famílias também foram impactadas com a nossa entrevista. Muito obrigada. Deixa aí o arroba de vocês, como que encontra o Clube de Terapia nas redes sociais. É @Clube de Terapia e @Clube de Terapia Sul. Os dois Instagrams, na bio, tem nosso número lá, tem nosso endereço, então pode entrar em contato. É diretamente comigo, Marcelo, sou comercial do clube. E a gente está aqui para trazer solução, né? A nossa meta, como a Josiane falou, é que saia pelo portão todo dia melhor do que entrou. Vocês gostariam de deixar alguma dica para quem quer empreender ou quem tem um negócio familiar? Gostaria. Eu acho assim que nós somos um país de muitos desafios, né? E nós somos empresas familiares, representam 80% Uhum. das empresas que abrem, Verdade. né? Não é? Então, se fala muito de problemas, se fala muito daquilo que não dá certo. E Sim, nós somos um case realmente que de deu certo. sucesso, que une competência técnica e habilidades, gente. Tem que se olhar E o amor da de família, né, que habilidades. também eu acho que é um dos Tem. pilares Tem o que quesito mais também, incentiva, mas né. falando da parte empreendedora, também muita energia. É, Porque e aí, esse acreditar, né, no poder, no potencial da família e desse propósito que durante muitos anos se falou isso escondido, que era conversinha de recursos humanos, hoje não. Hoje é pauta relevante na mesa Uhum. dos conselhos. Isso faz a diferença quando você gera impacto positivo naquele produto, naquele serviço que você oferece à sociedade, prospera, floresce, independente do cenário e da quantidade de problemas. E vale muito a pena. Excelente. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela tua atenção, pela tua audiência, não é isso, Raíza? Isso, foi ótimo estar aqui com vocês e a gente aguarda vocês no próximo episódio, não é isso? É isso aí. Segue a gente lá no Instagram, @podcastAsSócias. Aqui no YouTube você também já sabe, @podcastAsSócias, tudo igualzinho, pra não perder nenhum episódio. Até a próxima terça-feira. Tchau.